Um homem negro, com roupas rasgadas e cheiro de rua, entrou em um banco de luxo e disse que era o dono. As atendentes caíram na risada, mas logo perceberam que haviam cometido um erro grave. O ambiente era frio, elegante e silencioso. Clientes sofisticados esperavam atendimento, enquanto funcionários em trajes sociais digitavam sem parar. Tudo parecia em ordem, até que ele entrou. O homem estava com o rosto castigado pelo tempo, roupas sujas e passos firmes. Trazia no olhar algo que ninguém ali conseguiu decifrar de imediato. Talvez orgulho, talvez dor, talvez os dois. O segurança se endireitou na cadeira, avaliando a cena com desconfiança. As atendentes também o notaram. Uma delas chegou a franzir o nariz. Mas ele seguiu, passo por passo, até o balcão principal. E então disse com calma: "Boa tarde. Preciso falar com a diretoria. Tenho pendências a resolver. Sou um dos proprietários deste banco." As palavras ecoaram como uma piada mal contada. Uma das funcionárias olhou para a outra e soltou uma risadinha abafada. A gerente, que estava saindo de uma sala, ouviu a frase e parou no meio do caminho. Havia um tom de deboche no ar. "Senhor, isso aqui não é triagem para abrigo", disparou uma das atendentes. "Se estiver precisando de ajuda, a gente pode indicar algum lugar." Ele não respondeu. Apenas abriu lentamente o zíper de uma pasta velha que trazia junto ao corpo e retirou um envelope encardido, mas bem cuidado. Segurava como quem carrega algo precioso. "Está tudo aqui. Meu nome é Michael Carter e eu vim retomar o que é meu." A funcionária deu uma gargalhada. "Carter? Tá dizendo que você é o Carter do nome da fundação do banco? Tá brincando, né?" Mas ele não sorriu, nem piscou. E naquele instante, mesmo sem saber exatamente por quê, alguns começaram a sentir um leve arrepio. O riso da funcionária ecoou no salão de mármore, como se alguém tivesse contado uma piada absurda. Outras atendentes logo se juntaram, balançando a cabeça em sinal de deboche. Clientes próximos também perceberam a cena, e alguns sorriram discretamente, como quem assiste a um espetáculo improvisado. "Olha, senhor", disse uma delas, ainda contendo o riso, "se o senhor quiser abrir uma conta, a gente pode encaminhar, mas não precisa inventar essas coisas, tá bom?" Michael não disse nada, apenas manteve o olhar fixo na mulher. Era um olhar calmo, mas cheio de dor acumulada. Um olhar que já tinha visto tudo: desprezo, abandono, traição e agora mais uma humilhação gratuita. O segurança, um homem branco corpulento, se aproximou já ajeitando o cinto e colocando a mão no rádio comunicador preso na cintura. "O senhor vai precisar se retirar. Aqui não é lugar para esse tipo de brincadeira", disse num tom mais ríspido, quase empurrando Michael com o corpo. "Eu não estou brincando", respondeu ele, sem alterar o tom de voz. "Eu fundei este banco com minhas próprias mãos. Eu e meu sócio há mais de 10 anos. E eu tenho provas disso." A gerente, uma mulher loira de meia idade, finalmente interveio, descendo os degraus do mezanino com postura impaciente. "O que está acontecendo aqui? Esse cidadão diz que é o dono do banco", respondeu a atendente, contendo uma gargalhada. "E trouxe uns papéis aí que, sinceramente, deixa eu ver", disse a gerente, estendendo a mão para o envelope. Michael hesitou. Olhou fundo nos olhos dela antes de entregar. "Só leia com atenção. Isso pode mudar tudo o que você pensa sobre mim." A gerente pegou o envelope com desdém, como quem recebe um folheto de propaganda em um semáforo. Tirou os papéis de dentro, passou os olhos rapidamente e franziu a testa. "Isso aqui parece registro de sociedade?", murmurou. Ela examinou com mais atenção. O nome Michael D. Carter aparecia em vários documentos, ao lado do de outro. "Sócio, Richard C. Hale, atual presidente do banco." Por um instante, o deboche deu lugar ao silêncio. "De onde você tirou isso?", perguntou ela, agora mais séria. "Da minha história, da minha dor e de uma luta que eu venho travando há anos para provar que fui arrancado daqui à força", respondeu Michael firme. "Ah,
Gerente olhou ao redor. As atendentes, agora desconcertadas, pararam de rir. O segurança recuou um passo. Vou chamar a diretoria. Você... espere ali. Não, Michael interrompeu. Eu não sou mais alguém que espera. Eu sou alguém que volta para cobrar. Nesse momento, todos no salão perceberam que aquilo não era apenas um mal-entendido. Era o início de algo muito maior. Algo que ninguém ali jamais esqueceria. Antes de ser confundido com um lunático e tratado como lixo naquele banco, Michael D. Carter era um nome respeitado entre os empresários de Nova York. Filho de uma faxineira e de um motorista de ônibus, Michael cresceu no Brooklyn, ouvindo da mãe que conhecimento é a única herança que ninguém pode te roubar. Estudou com bolsa em escolas públicas e, com esforço, formou-se em economia pela City College. Foi lá que conheceu Richard C. Hale, um jovem branco, carismático, também estudante de economia, mas vindo de uma família rica. Hale gostava de se aproximar de mentes brilhantes e viu em Michael um potencial que nem ele mesmo enxergava. Ainda, os dois se tornaram amigos inseparáveis. Montaram juntos um pequeno escritório de consultoria financeira em um porão alugado. Enquanto Richard cuidava da imagem e dos contatos, Michael mergulhava nos números, estratégias e projeções. Em pouco tempo, chamaram a atenção de investidores. Quando decidiram abrir um banco voltado a pequenas empresas e trabalhadores imigrantes, muita gente riu. Mas em 5 anos, o Liberty National Bank já era uma das instituições que mais cresciam na cidade. O sucesso foi meteórico. Michael cuidava dos bastidores, evitava os holofotes, mas era ele quem criava. Os modelos de crédito, as estratégias de captação, os projetos sociais ligados à instituição. Enquanto isso, Richard aparecia nas entrevistas, nos eventos de gala e nas capas de revista como o rosto do banco. Michael não se importava. Confiava em Richard como um irmão. Dividiam os lucros igualmente. Ou pelo menos, ele acreditava que sim. Foi numa manhã chuvosa, como tantas outras, que tudo começou a ruir. Michael chegou ao escritório e foi impedido de entrar. Um segurança novo disse que havia ordens para barrá-lo. Ele achou que era um erro, mas logo recebeu a ligação de um advogado, informando que havia sido afastado por violação contratual e conduta prejudicial à imagem da empresa. Michael ficou em choque. Pediu explicações. Tentou falar com Richard. Nada. Dias depois, a mídia noticiava que o cofundador do Liberty National Bank estava sendo investigado por desvio de fundos. Não havia provas concretas, mas os documentos estavam todos contra ele. Foram semanas de desespero. Seu nome foi manchado, sua reputação destruída, as contas congeladas. Os advogados que ele procurou diziam que o caso era muito arriscado. Em poucos meses, Michael se viu sem casa, sem dinheiro, sem família por perto e com um mundo inteiro apontando o dedo para ele. Foi assim que o homem, que um dia assinava contratos milionários, passou a disputar um colchão em abrigos noturnos. Mas o que Richard não sabia é que Michael não tinha perdido a coisa mais importante: a verdade. A primeira noite nas ruas foi a pior. Michael tentou dormir em uma estação de metrô abandonada, encolhido num canto, com medo dos ratos e do frio que cortava a pele. Ele usava o mesmo terno amassado que vestia no último dia em que esteve no banco. Uma lembrança cruel de tudo que perdeu. Na manhã seguinte, foi até uma lanchonete onde costumava tomar café quando era dono de tudo. Sentou-se à mesa e pediu um copo de água. A garçonete o reconheceu, mas fingiu que não. Quando ele tentou puxar conversa, ela apenas disse: "A gerência não quer esse tipo de gente aqui dentro. Esse tipo de gente." Nas semanas que se seguiram, Michael tentou procurar ajuda. Foi a escritórios de advocacia, tentou falar com antigos colegas, tentou até vender seu relógio, o único bem de valor que ainda tinha. Mas todos o tratavam com frieza,
como se fosse só mais um louco nas ruas de Nova York. Os jornais haviam feito seu papel. Estamparam sua imagem com manchetes como "Ex-banqueiro investigado desaparece após escândalo, do luxo ao lixo, a queda de Michael Carter". As pessoas não se perguntavam se ele era culpado. Elas já tinham certeza. Passou a viver entre abrigos públicos e bancos de praça. Aprendeu a se proteger do frio, cobrindo os pés com jornais e a esconder sua única pasta, aquela que guardava os papéis antigos, o contrato social, do banco, a ata de fundação, tudo que ainda ligava seu nome ao império que havia criado. Mas a fome, a solidão e o desprezo diário eram implacáveis. Teve dias em que tentou conseguir comida pedindo restos atrás de restaurantes. Muitos negavam, alguns jogavam no chão, e ele precisava escolher entre engolir o orgulho ou continuar com fome. Mais de uma vez dormiu chorando em silêncio, escondido atrás de caçambas com medo de apanhar. Ele ouvia xingamentos. Era empurrado no metrô. Crianças o olhavam com medo, adultos com desprezo. A dor maior não era física. Era ver nos olhos das pessoas o julgamento, a certeza de que ele era só um fracassado, um ninguém. E mesmo assim, todo dia, antes de dormir, ele abraçava aquela pasta contra o peito como se fosse o próprio coração. Eu sei quem eu sou, e um dia eles também vão saber. Era uma manhã gelada de inverno. O vento soprava cortante pelas ruas de Manhattan, e Michael, mais uma vez, estava no mesmo ponto, sentado na calçada, próximo ao tribunal distrital, segurando um copo, de papel com algumas moedas dentro. Ele estendia a mão para cada pessoa que passava, sem dizer uma palavra. Já havia aprendido que quanto menos falasse, menos humilhação sofria. A maioria ignorava. Alguns desviavam o olhar. Outros murmuravam, "Vai trabalhar, vagabundo." Ele nem respondia mais. Até que, entre os passos apressados e casacos caros, um jovem parou. Era branco, magro, carregava uma maleta de couro gasta e usava um terno simples, bem ajustado. Parecia estar com pressa, mas algo o fez parar. Ele olhou para Michael, depois para a pasta, encardida que ele segurava como um escudo contra o mundo. "O que tem aí?" perguntou sem arrogância. Michael levantou os olhos. "Minha vida, documentos, provas. Mas ninguém quer ver." O jovem hesitou, olhou para o tribunal logo à frente, respirou fundo e se agachou. "Posso ver?" Michael não falou nada. Abriu a pasta devagar e mostrou algumas folhas, amareladas e gastas, mas organizadas. O rapaz começou a ler com atenção. Folheou os registros, os contratos, as assinaturas. Depois de uns 2 minutos em silêncio, ele olhou para Michael e perguntou, "Você é Michael D. Carter, o mesmo nome que aparece nesses documentos?" "Sou. Meu Deus, isso aqui é sério." Michael assentiu, com um leve sorriso triste. "Sempre foi, mas ninguém nunca quis acreditar em um homem preto, sujo e sem endereço." O jovem ficou em silêncio. Depois se levantou e estendeu a mão. "Meu nome é Daniel Pierce. Sou advogado recém-formado e trabalho aqui no Centro Jurídico Comunitário com causas sociais. Se isso for tão real quanto parece, eu quero te ajudar." Michael olhou a mão estendida. Por um instante não soube como reagir. Fazia anos que ninguém oferecia a ele um gesto tão simples. Confiança. Ele apertou a mão do rapaz com força. Ali, sentado na calçada, sem dinheiro, sem casa e sem amigos, Michael ganhou a única coisa que precisava para começar de novo. Alguém que acreditasse. Nele, Daniel cumpriu sua promessa. No dia seguinte ao encontro com Michael, voltou ao abrigo onde ele estava hospedado temporariamente e levou uma pasta nova, limpa, para guardar todos os documentos. "Vamos começar do zero", disse ele. "Organizar tudo, linha por linha. Se tiver alguma brecha, nós vamos encontrar." Durante semanas, Daniel trabalhou como nunca. Revisou contratos, antigos, registros da junta comercial,
atas de reuniões do banco, históricos de ações e, principalmente, os papéis que Michael tinha guardado com tanto zelo por anos. O que parecia impossível, aos olhos de todos, começou a ganhar forma. Michael nunca havia deixado de ser sócio majoritário do banco. Richard, o antigo parceiro e agora CEO do Liberty National, havia manipulado uma alteração contratual com base em uma suposta renúncia de Michael. Uma assinatura que, agora Daniel provava, era falsificada. "Ele te forjou, Michael", disse Daniel com olhos arregalados. "Esse documento aqui é falso. E, além disso, olha isso. Essas atas nunca foram registradas no cartório. O conselho nunca foi reunido legalmente." Michael engoliu seco. Depois de tanto tempo sendo tratado como um doente, como um impostor, ali estava a verdade diante de si, nos olhos de um jovem advogado que acreditava mais nele do que qualquer outro havia feito. E havia mais. Ao consultar a Bolsa de Valores, Daniel descobriu que as ações no nome de Michael Carter nunca foram transferidas oficialmente. Estavam congeladas por causa da acusação de fraude, mas jamais haviam sido vendidas ou realocadas. Isso significava que, no papel, Michael ainda era o maior acionista do banco. A cada descoberta, Daniel se espantava com o quanto tudo tinha sido jogado debaixo do tapete. "O que fizeram com você foi criminoso, Michael, e se a gente levar isso até o conselho de acionistas, com provas sólidas, você tem o direito legal de reassumir sua posição." Michael se calou, olhou para a parede do pequeno escritório onde estavam. Era a primeira vez em anos que sentia algo que não sentia desde o dia da traição, esperança verdadeira. Mas ele sabia que não bastava provar que era dono. Ele queria que todos, especialmente aqueles que riram dele, vissem quem ele era e que soubessem, sem sombra de dúvida, que o dono tinha voltado. A reunião com os advogados do centro comunitário foi marcada para uma segunda-feira pela manhã. Michael chegou vestindo um terno simples, emprestado por um voluntário do abrigo. Ainda não era o homem que um dia foi, mas já não era. Mas o que dormia nas ruas. Daniel abriu a reunião com firmeza. "Senhores, o Sr. Michael Carter é legalmente o maior acionista do Liberty National Bank. Estamos reunindo as provas para apresentar ao conselho diretor. Não estamos pedindo favores, estamos exigindo justiça." Os advogados mais experientes ficaram em silêncio por alguns segundos. Um deles murmurou: "Isso vai causar um terremoto." "É isso que a verdade costuma fazer", respondeu Michael. Durante dias, Michael e Daniel organizaram toda a documentação em ordem cronológica. Montaram uma linha do tempo, anexaram cópias autenticadas, declarações de testemunhas antigas e até um laudo de perícia confirmando que a assinatura que o tirou do banco havia sido falsificada. Mas Michael queria mais do que justiça fria. Ele queria que cada um daqueles que riu dele ao vê-lo como um morador de rua estivesse presente quando ele cruzasse aquelas portas de novo. "Eu quero que seja no mesmo banco", disse ele. "Naquela mesma agência onde riram da minha cara." "Você tem certeza?" perguntou Daniel. "Tenho. Eles precisam ver. Precisam olhar nos meus olhos e entender o que fizeram." A convocação oficial foi feita. Com os documentos reunidos, Daniel protocolou junto ao conselho acionista do banco a solicitação de uma assembleia emergencial. O motivo? Fraude na estrutura societária, omissão de documentos e usurpação de cargo. A resposta chegou 3 dias depois. A reunião estava marcada para a sexta-feira, às 15 horas, na própria sede do banco, a mesma onde tudo havia começado. Na manhã da reunião, Michael acordou cedo. Passou a mão no velho envelope onde guardava os documentos originais. Era o mesmo que ele carregava no dia em que foi humilhado no saguão do banco. Só que agora, aquele papel amassado valia milhões. Antes de sair, parou diante do espelho. Observou o rosto.
As rugas estavam mais fundas, os olhos mais firmes. A dor havia deixado marcas, mas também havia deixado lições. Agora é hora de voltar. Era uma tarde comum no banco. As atendentes digitavam nos computadores, os seguranças conferiam o monitoramento interno e os clientes esperavam pacientemente por atendimento. Tudo parecia igual a qualquer outro dia, até que a porta giratória se moveu. Michael entrou. Desta vez, vestia um terno sob medida, sapatos bem engraxados e uma pasta de couro nova embaixo do braço. Atrás dele vinham 2 advogados. Um deles era Daniel, que agora carregava um envelope com o selo oficial do Conselho de Acionistas. As atendentes viram aquele homem negro, elegante, caminhando com passo firme. Por um momento não o reconheceram, mas ele as reconheceu. Cada rosto, cada riso, cada frase cruel que havia engolido semanas atrás. Uma delas arregalou os olhos. A outra ficou pálida. A terceira, que havia rido mais alto naquele dia, soltou um sussurro. Não pode ser ele. Michael parou exatamente no mesmo balcão onde havia sido humilhado. As mesmas funcionárias estavam lá. A gerente, que naquela ocasião havia recebido seus documentos com desprezo, saiu da sala dos fundos e congelou quando o viu. Ele sorriu. Um sorriso contido, respeitoso, mas com um peso silencioso por trás. Boa tarde, disse ele com a mesma calma de antes. Vim para a reunião com o conselho. Já devem estar me esperando. As mulheres se entreolharam completamente atônitas. O segurança, o mesmo de antes, se aproximou hesitante, dessa vez sem postura autoritária, apenas confuso. O senhor está aqui com... Daniel se adiantou, mostrando o documento com o selo dourado. O senhor Michael Carter é o maior acionista desta instituição e está aqui para reassumir sua posição como membro fundador e presidente do conselho. Essas são ordens oficiais. O silêncio no saguão foi absoluto. As atendentes tentaram disfarçar o pânico. A gerente pigarreou, como se estivesse buscando alguma compostura que já não existia. Sr. Carter, por favor, me acompanhe. A sala está preparada. Michael deu 2 passos, depois parou. Virou-se lentamente para as 3 funcionárias. Lembram de mim? Elas baixaram os olhos. Nenhuma respondeu. Quando entrei aqui semanas atrás, vocês riram. Riram da minha aparência, da minha dor. Riram da possibilidade de um homem como eu ser dono deste lugar. Ele fez uma pausa. Hoje não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça. Mas cada palavra dita naquele dia ainda ecoa na minha memória. E ela vai ecoar na de vocês também. E então, calmamente virou-se e seguiu com seus advogados até a sala da diretoria, onde o que estava por vir mudaria o destino de todo aquele banco. Na sala de reuniões do último andar, o ambiente estava tenso. Membros do conselho, advogados da diretoria e acionistas estavam reunidos, muitos, sem entender exatamente por que haviam sido convocados com tanta urgência. Até que Michael entrou. Alguns o reconheceram de reportagens antigas, mas ninguém esperava vê-lo ali. Vivo, bem vestido, acompanhado por advogados e com um olhar que misturava firmeza e dor. Logo atrás dele, Daniel colocou os documentos sobre a mesa. Estamos aqui para apresentar provas de fraude documental, falsificação de assinatura e usurpação societária. O Sr. Michael Carter foi removido ilegalmente da estrutura do banco, mesmo sendo o sócio majoritário desde sua fundação. Murmúrios começaram a ecoar pela sala. Um dos acionistas mais antigos que conheceu Michael na época da fundação levantou-se surpreso. Carter, é você mesmo? Michael assentiu com a cabeça. Eu fundei este banco com minhas próprias ideias, minha própria história e meu próprio suor, e fui arrancado dele como um criminoso, por alguém em quem confiei. Nesse momento, a porta se abriu, novamente, e quem entrou foi Richard C. Hale, o sócio traidor. Vestia um terno impecável, mas o rosto estava visivelmente nervoso.
Ele havia sido informado da reunião em cima da hora. Não sabia que Michael estaria ali. Não sabia que a verdade viria à tona. Mas o que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando ao redor. Daniel, não. Perdeu tempo. Sr. Hale, temos provas de que sua equipe forjou documentos para remover ilegalmente o Sr. Carter da sociedade. A perícia confirmou a falsificação de assinaturas. Temos registros, testemunhos e atas inválidas. Isso aqui é um dossiê completo. Richard tentou argumentar, mas foi interrompido por um dos membros do conselho. Espere, você nos disse que o Michael havia renunciado, que ele estava envolvido em escândalos. Tudo mentira, disse Michael firme. Vocês nunca se perguntaram por que eu sumi? Por que ninguém me ouviu? Porque ele cuidou de enterrar minha história, mas esqueceu que a verdade tem raízes. O presidente do conselho olhou para os documentos, depois para Richard, depois para Michael. A partir de hoje, Richard Hale está afastado de suas funções. O Sr. Michael Carter reassume sua posição como acionista majoritário e terá direito a nomear nova diretoria. Além disso, os responsáveis pelas fraudes responderão judicialmente. Richard ficou sem palavras. Seu império estava desmoronando diante dos seus olhos. Michael, porém, não comemorou. Apenas respirou fundo e disse: Eu não voltei para destruir ninguém. Voltei para restaurar o que me foi tirado e para garantir que nenhum outro funcionário, parceiro ou cliente seja tratado como eu fui. No mesmo dia, Michael determinou uma investigação interna sobre práticas de discriminação, criou um comitê de inclusão e anunciou que todos os funcionários passariam por um treinamento intensivo de ética e respeito. E as 3 atendentes que zombaram dele foram convocadas para um comunicado formal. Michael olhou para elas e disse: Não desejo mal a nenhuma de vocês, mas que isso sirva de lição. Nunca julguem um ser humano pela aparência. A dor que ele carrega pode ser maior do que vocês imaginam. O nome Michael D. Carter voltou a aparecer nos jornais, mas, dessa vez, de forma muito diferente. Homem que foi expulso do próprio banco, prova fraude e reassume controle como maior acionista, dizia a manchete do New York Times. Ex-morador de Bundesitton, Rua vira presidente de banco em virada histórica, estampava o Daily News. Michael se tornou um símbolo, não apenas de superação, mas de dignidade, de resiliência, de justiça feita, sem ódio, sem violência, apenas com coragem, inteligência e verdade. Em sua primeira entrevista pública, ele foi direto. O que fizeram comigo quase me matou, mas também me deu força para lutar não só por mim, mas por todos que já foram calados, ignorados ou julgados pela aparência. Ele criou a Fundação Renascer, voltada para capacitar moradores de rua, ex-presidiários e imigrantes com potencial empreendedor. O primeiro programa da Fundação oferecia treinamentos em finanças, acesso a microcrédito e apoio jurídico gratuito. Voltou aos mesmos abrigos onde dormiu anos atrás. Dessa vez, não para pedir ajuda, mas para oferecê-la. Na sede do banco, determinou que nenhum funcionário poderia ser promovido sem antes participar de um treinamento obrigatório sobre preconceito estrutural, empatia e dignidade humana. Alguns questionaram se era mesmo necessário. Michael respondeu com um simples: se alguém tivesse aprendido isso antes, talvez eu nunca tivesse sido chutado por aquela porta. Quanto às atendentes que riram dele, 2 pediram demissão sem suportar a vergonha. A terceira, a mais jovem, pediu desculpas, sinceras, chorando. Michael a ouviu e depois, de um longo silêncio, disse: crescer dói, mas aprender é o que nos torna humanos. Ela ficou. Hoje é uma das funcionárias mais respeitadas da agência. Michael caminhava pelos
Corredores do banco com passos calmos, nada de seguranças, nada de pose. Ele cumprimentava todos, e sempre que alguém novo perguntava quem ele era, um funcionário mais antigo respondia: aquele ali é o dono. Mas, acima de tudo, é o homem que provou que nunca se deve subestimar ninguém. Se essa história tocou você, comente aqui embaixo o que mais te marcou. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes como essa. Até a próxima.